Mas ele te toma e você fica com medo, porque ele anda em 6, 7, 8. Eles chegam e tomam tudo. Eles vão escolher velhinhos, senhoras, mãe, uma moça com filho no colo. Eles são covardes. E eles já têm como meio de vida o furto. E a lei brasileira não faz nada. E só agora, em 2025, o senhor ministro Barroso e Carmen Lúcia descobriram isso. E todos que estão ali, né, no plenário. E que bom! Graças a Deus eles estão debatendo isso. O canal é STF em Foco e preste bastante atenção na reflexão dos ministros do STF no plenário em pleno 2025. Vamos nessa. O governador do estado do Rio de Janeiro, lá no Conselho Nacional de Justiça, e a queixa que ele tinha, e preocupante e delicada, é que, em casos de roubo de celular e outros furtos, não propriamente roubo, na audiência, ele me disse, na audiência de custódia, como era furto, frequentemente o juiz relaxa a prisão. E aí, no dia seguinte, a mesma pessoa, no mesmo local, comete outro furto. E aí é presa novamente e relaxa a prisão. Evidentemente, a audiência de custódia deve evitar as prisões desnecessárias e, no caso de crimes de menor potencial ofensivo, às vezes a prisão não se justifica. Mas no caso de habitualidade criminosa, por evidente, porque senão é um incentivo. O sujeito 24 horas depois está no mesmo lugar praticando a mesma atitude delituosa. 24 horas não. 24 horas não, senhor ministro. Ele faz isso quando ele sai do fórum. Após liberdade, ele já rouba, ele já tá roubando. Preste atenção. O presidente do Supremo Tribunal Federal tomou conhecimento, olha bem isso, olha a gravidade do Brasil. Isso aqui é Brasil. Tomou conhecimento pelo governador do estado do Rio de Janeiro. E essa situação tem sido um complicador na solução da segurança pública. O que acontece? O criminoso vai lá e furta um telefone. Você está falando no telefone aqui, o cara passa e puxa o teu telefone. Esse meu telefone aqui é um iPhone 13. Ele deve custar, ele é usado, já tem 3 anos de uso, ele deve custar o quê? Uns 3 mil reais? Mas esse telefone um dia custou, sei lá, 10 mil, 8 mil. Ele vai entrar para a justiça brasileira como um crime insignificante. Esse valor para a justiça é uma bagatela. Porque não vale a pena a hora de trabalho do juiz. Não vale a pena movimentar a justiça brasileira para discutir 3 mil reais. É isso que acontece. Aí eu pergunto para você, se você tem um telefone de 3 mil reais parcelado em 24 vezes e no segundo mês você perde esse telefone e você está pagando ali uma prestação, sei lá, talvez em torno de 150 reais, tem juros, né? 200 reais. E você ganha um salário mínimo. 200 reais é uma bagatela para você? 300 reais, 3 mil reais é uma bagatela para você? É insignificante no teu orçamento? 3 mil reais? Para você não é, para mim também não. E olha que a minha situação financeira aumentou e melhorou muito, graças a Deus. E continua não sendo insignificante. Mas para a justiça brasileira é. E o ministro do STF tomou conhecimento do governador do Rio somente ontem. É por isso que você perde o teu celular e não importa a cidade que você mora, Rio, São Paulo, Salvador, as capitais mais problemáticas, o tempo todo. E o mesmo criminoso mete a mão e comete um furto desse de uma bagatela. Você lembra a fala do presidente Lula? O pobre rouba um celular para tomar uma cervejinha? Para tomar uma cervejinha? Pô, tô doido pra tomar uma cervejinha, vou ali roubar um telefone. Porque é uma bagatela. Bagatela, eu falando isso bagatela o tempo todo mundo deve estar rindo, né?
Mas é insignificante para a justiça. Aí o que acontece? O cara vive disso. E o ministro, que bom que ele se despertou. Tardiamente, mas muito tardiamente. E bota muito nisso. O governador do estado do Rio não tem mérito nenhum em ter falado isso para ele. A demora que ele demorou para fazer isso, que bom. Algum pequeno mérito ele tem. Ele é governador desde 2020, e só agora, em 2025. Mas ok, fez. Então, um pouquinho assim só para ele. E agora eles estão cientes do que você já está ciente há mais de 10 anos. Há anos e anos e anos e anos e anos. Isso é Brasil. O governador não tem a menor sensibilidade com o que você passa. O ministro do STF, muito menos. Vamos lá continuar o vídeo que tem mais. Portanto, mesmo na hipótese de crimes leves, se é criminoso habitual, eu acho que não se aplica o relaxamento de prisão na segunda, terceira, quarta vez, por evidente. Pois não, ministra Carmen? Não, apenas lembrando, presidente, na linha do que Vossa Excelência enfatiza, que o ministro pertence aqui usava muito a expressão, quando o crime é meio de vida, este é um meio que o direito não valida. Você pode ser pequenos furtos, mas ele faz disso um meio de ele viver. Então, o que é habitual, e muitas vezes se demonstram fichas enormes de representações, prisões, etc., não se pode nem aplicar o princípio da insignificância, porque é o insignificante diário que faz com que seja realmente um meio de vida. Pega aqui, pega colar e há alguém que passa a não confiar no sistema de justiça, eu digo, no próprio direito. Apenas para lembrar essa ênfase, que era muito essa diferença entre a eventualidade, até pode ter um ou outro caso, mas aquele que faz do furto, ou enfim, de uma atuação delituosa, um meio de vida. Não, isso não é meio de vida válido legítimo. Exatamente. Sempre. Quantos brasileiros estão fazendo como meio de vida o ilícito, o crime? Porque, cara, se você olhar o Anuário de Segurança Pública, você vai ver que tem mais de 3 milhões de roubo disso aqui. É um número gigantesco, eu não lembro, mas são milhões e milhões. Crime na internet, golpe na internet, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E isso é meio de vida. Porra, antigamente, clonagem de cartão de crédito ainda tem hoje, até hoje. Isso é meio de vida. E as pessoas não são alcançadas pela polícia, pela justiça. E os que são, entram e saem, entram e saem, entram e saem. Quantas vezes você viu uma notícia, ou aqui no canal, que nós apresentamos casos, que o cara tinha 17 passagens pela polícia, 30 passagens pela polícia, 200 anotações criminais. O cara entra e sai, entra e sai. Tem molequinhos aí no Rio de Janeiro, na Zona Sul, em qualquer outro lugar. São Paulo certamente tem. Nas cidades mais problemáticas, e o moleque tem 11 anos. E ele faz isso aqui, ó, várias vezes. Várias vezes ele vai lá e pega. Aí ele pega um telefone de 3 mil e vende por 300 reais. Mas ele faz isso 10 vezes, ele ganha 3 mil. E ele é pego, sei lá, uma vez a cada alguns meses. Ou se ele for pego, todo dia ele vai pra rua. E todo dia seguinte ele continua roubando. Ele só tem 12 anos, é uma criança. Mas ele te toma e você fica com medo, porque ele anda em 6, 7, 8. Eles chegam e tomam tudo. Eles vão escolher velhinhos, senhoras, mãe, uma moça com filho no colo. Eles são covardes. E eles já têm como meio de vida o furto. E a lei brasileira não faz nada. E só agora, em 2025, o senhor ministro Barroso e Carmen Lúcia descobriram isso. E todos que estão ali, né, no plenário. E que bom. Graças a Deus eles estão debatendo isso. E que bom que o governador do estado do Rio de Janeiro fez o papel dele, que já era para ele ter feito há muito tempo. Quando eu critico o governador, e eu sei que às vezes eu sou até um pouco indelicado, quando eu falo que ele é frouxo, porque ele é frouxo, sim, porque ele é o governador do estado, o estado dele é criminoso, o estado dele está perdido e ele não faz nada. Ele não faz nada, sim.
porque ele deveria diariamente debater com o presidente da República, com o Supremo Tribunal Federal. Ele deveria ter medidas enérgicas pedindo socorro. Ele não faz. Ele não faz. Ó, ele fez agora. Pediu socorro. E está sendo repercutido. Para tu ver como vale a pena. Tem resultado. Tá? Eu afirmei aqui mais uma vez que ele é frouxo e eu tô me sentindo mal por isso, porque certamente eu não deveria estar fazendo isso. Me bateu um arrependimento aqui agora. Porque é difícil, né? Eu acho que é um ataque, né, da minha parte e eu já peço desculpa a quem tá ouvindo. E eu vou tentar não fazer isso novamente. Mas a minha revolta não é pessoal no CPF Cláudio Castro, é no governador. Porque ele assumiu essa responsa. E quando eu chamo ele de frouxo, chamei de novo. Eu tô indignado pensando nas pessoas que mais precisam. Na minha família. Meu pai, esses dias aí, foi vítima do menorzinho desse. Meu pai levando meu filho na escola, com a mochila, com a criança, o moleque puxou a corrente do meu pai. Foi pra delegacia, os policiais falaram: esse fulano a gente já conhece. Ele tem mais de 15 passagens aqui. Toda vez a gente prende, mas toda vez ele é solto. Ele tem 13 anos. Quem nunca ouviu uma história dessa? Isso é Brasil. Então, se é meio de vida, não pode ser considerado insignificância, não pode ter audiência de custódia, tem que ficar preso. Se tiver 13 anos, fica preso até 18, 21, que for permitido pela lei. E se for adulto, tem que ficar no máximo do que a penalidade tem. A dosimetria da pena tem que ser a maior possível. Vamos lá. Boa lembrança do ministro pertence de saudosa memória para todos nós. E mesmo em caso de crimes de bagatela, crimes em que se aplicaria o princípio da insignificância, nos casos de reincidência, a jurisprudência do tribunal é bastante restritiva. E é preciso não desconsiderar, ministra Carmen, como todos nós consideramos, que hoje a criminalidade passou a ser o item 1 das preocupações da sociedade brasileira. A interpretação não pode ser indiferente a essa circunstância também. Eu penso que realmente nós deveríamos... Tu vê, né, cara? Que bom, cara, que a consciência tá chegando no STF. Logo o STF, que foi tão duro, né? Lá no caso do 8 de janeiro, poderia ser duro também com esse tipo de crime. Não só esse, né? Outros. Cara, o Brasil, ele tá derretendo por dentro. Né? O Brasil, a criminalidade tomou conta do Brasil e tomou conta também do Estado brasileiro. Porque se você for olhar os representantes das câmaras de vereadores, das Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, no Senado Federal, nas prefeituras, nos governos, Supremo Tribunal Federal, por que não? A influência do crime o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Seja por ONG, escritório de advocacia, seja por vagabundagem mesmo, comprando dinheiro, negócio, balcão de negócio. Balcão de negócio. O Estado brasileiro é um balcão de negócio. Se você passar um dia, pega um dia de trabalho, vamos supor que você é um CLT que trabalha 8 horas por dia. Se você ficar 8 horas por dia fazendo pesquisa de caso de corrupção, de matérias jornalísticas, você vai achar de todas as instituições. Eu estou dizendo que é a totalidade? Eu estou generalizando? Não. Eu estou dizendo que tem investigações policiais e prisões e casos de todos esses. Escândalos com todos esses. No mais leve, você tem coisas imorais, que só é imoral somente porque o legislador ou o judiciário não considera como crime. Eles aceitam. Eles dão um entendimento favorável. Aí fica difícil. Então, cara, pelo menos tenham a sensibilidade de entender que o pobre pega um telefone desse e parcela em 30 vezes. É tudo que o cara tem.
que a motinha dele é tudo que ele tem pra ele trabalhar, cara. É o ganha-pão da família dele. Se ele é um entregador, se ele é um Uber e ele perdeu o bem dele, ele trabalha como agora? Ele sustenta a família dele de que forma? Aí entra num negócio desse. O cara que comete o crime é solto no dia seguinte. Cara, o Brasil não aguenta mais isso. Não aguenta mais isso. Os senhores não sabem porque os senhores não são assaltados. Porque os senhores não são vítimas desses crimes. Então nem chegam para vocês esse debate. Os governadores deveriam fazer isso. Porra, são 27 governadores, 26, mais o do Distrito Federal. Será que eles não estão preocupados com a segurança do povo que votou nele? Vamos lá. Queríamos deixar mais claro o princípio da insignificância, porque muitas vezes nós julgamos individualizados em cada caso que nos chega, e com isso, naquele caso, é algo realmente significante. Mas nós não temos o conjunto da obra. Eu, em regra, quando há elementos no sentido de que é uma situação reiterada, eu tenho mantido a condenação. Mas eu penso que talvez nós pudéssemos, senhor presidente, verbalizar isso em uma súmula, ou algo assim. Eu estou só aproveitando o debate que surgiu a partir da fala de Vossa Excelência e da ministra Carmen Lúcia, iluminados como sempre, para pensar isso, porque talvez essa questão que foi trazida a Vossa Excelência ontem pelo governador é uma questão também que o juiz da custódia, ele analisa aquele caso que está ali, aquele momento ali, não tem o conjunto. Né? Quer dizer, no caso de habitualidade, não há insignificância. Se Vossa Excelência me permite, Cristófalo, os tribunais às vezes... Porra, cara, é impressionante, né? Tu vê que eles concordam, né? Porra, três ministros, Barroso, Carmen Lúcia e agora é Toffoli. Eles concordaram, eles ficaram assim, pô, mas é mesmo, né, cara? Pô, mano, volta, eu sou o ministro, você também é, estamos aqui no STF. Porra, é mesmo, né, cara? Porra, é meio de vida. Olha, se é meio de vida, você não pode considerar. Na segunda, na terceira vez, ele tem que ficar preso. Aí o outro entra e fala assim, talvez a gente tenha que deixar mais claro. Aí você, é mesmo, né? Meu irmão, em 2025? Em 2025? Cara, desde que isso aqui virou smartphone, desde que celular virou... quantos brasileiros têm acesso a celular? Tem quantos produtos desse aqui no Brasil? 150 milhões, 100 milhões, sei lá quantos milhões tem. Porque todo brasileiro, o cara pode não ter o computador, mas ele tem o smartphone. Só agora que eles estão... Pô, é mesmo, né? Porra, curioso. Fala, mano, volta. No mínimo 15 anos, né? Porque esse telefone, os telefones se tornaram smartphones, ainda tinham aqueles os Blackberries, né? Aquele com teclado ainda. E depois que eles se tornaram esses smartphones, como o seu, como o meu e de várias outras pessoas. E os assaltos, antigamente, eram praticados... Os telefones não carregavam essa tecnologia de rastreio e tudo mais. E eles... roubavam e era mais fácil para conseguir desbloquear. Hoje em dia é mais difícil de desbloquear, mas ainda assim tem bastante roubo. Ou seja, por mais que haja uma barreira ali, né, para prevenir, tem um rastreio e tudo mais, só que não tem como, irmão. Os caras estão roubando e agora 15, 12, 10 anos depois, né, do grande boom, chegou ao STF, né? Cara, eles não passam por isso. Como vai passar, pô? Caras ganham dinheiro há muitos anos, ganham muito bem, vêm de escritório de advocacia, a família tem escritórios que patrocinam causas milionárias. Agora, porra, os prefeitos, os governadores também estão nem aí, cara. Então é um absurdo. Cara, 2025, que bom, já é o terceiro ministro concordando e falando, a gente tem que ver isso, né? Ó, tomara que a gente tenha algum reflexo disso nos próximos anos, né? Vamos nessa. Às vezes tem precedente, mas também emitem mensagens, né? Eu tenho muito pudor com relação a afirmar-se a tese da insignificância, porque ela tem vários aspectos. Então, por exemplo, eu fui promotor no interior.
uma farmácia que só vendia poucos produtos. Então, ali pode haver um furto de pouca significância numa grande capital e muito expressivo naquela comarca. Por outro lado, tornar um delito insignificante, se ele está plasmado na lei como delito, também é uma mensagem ruim da Suprema Corte para o juiz em primeiro grau. Quer dizer, é a insignificância de uma figura penal plasmada pelo legislador. Então, encontrar um critério... Cara, perfeito, cara. Desculpa pausar a fala do ministro agora, é Luiz Fux. É o 4º ministro falando sobre o assunto. O que ele falou? No interior, o que é insignificante na capital não é insignificante no interior. Mas eu entendi e ele tá certo. Ele poderia até ir no olhar da vítima. Da vítima. Ele usou o exemplo da farmácia. Eu te alertei no início do vídeo. O que é insignificante para a justiça não é insignificante para a vítima. Não é insignificante para a vítima. Então, cara, o que é insignificante? Um crime é insignificante? Para quem? Ah, não, porque custa muito caro investigar, julgar, é mais caro do que o objeto, então é insignificante. Quem entendeu assim? O judiciário. Jurisprudência, súmula vinculante do STF. Mas eles passaram por cima da vontade do legislador. Porque o legislador tipificou como crime. E passou por cima do interesse social. Porque o cara que pega um celular na mão grande é ladrão. É ladrão, é vagabundo. Não quer trabalhar, é preguiçoso. É covarde. E isso, se é crime, não pode vir um judiciário dizer que, não, isso é coisa pouca. Coisa pouca pra quem? O cara que perdeu não é pouco, não. Então, o que o Fux está falando é brilhante. Em pena que é em 2025. A súmula vinculante, a súmula do SF existe há quantos anos? E ninguém parou e falou, cara, isso aqui não faz sentido. Cara, e que bom, eu fico indignado, mas ao mesmo tempo me dá um negocinho assim, um pouquinho assim, de esperança. Porque é um convite à criminalidade. Quando o ladrão chega lá e rouba um celular, aí ele chega na frente da autoridade judiciária e o cara fala, não, relaxa a prisão por insignificância do objeto e tal. O cara tá dizendo o quê? Pode roubar, pô. Pode roubar. É um convite. Aí o cara faz isso como modo de vida, com habitualidade. Ele entende que aquilo é o trabalho dele, pô. O meu trabalho é roubar. O teu é de trabalhar, comprar, pagar imposto. O meu é de te roubar, seu trouxa. E se você for na delegacia, eu saio de lá primeiro que você. Então, ô Fux. Mas em 2025, né? É um convite e é um recado perigoso para a sociedade. Só que vocês só descobriram isso agora. Mas que bom. Obrigado, tá? Muito obrigado. O brasileiro também recebe um convite para roubar quando uma autoridade, um presidente da República, no passado, falou: é só uma cervejinha. O cara rouba um celular para tomar uma cervejinha. Quando tem partido político defendendo a causa, dizendo que é vítima da sociedade, que é uma construção social e que é só o preto pobre da favela que sofre as consequências do Estado. Aí o cara se vê forte. A comunicação, o recado do Estado influencia muito no efeito da rua. A audiência de custódia influencia muito no efeito na rua da criminalidade. O cara vai e volta, ele entende o recado. E ele volta lá pela segunda vez e ele vai solto de novo, ele tá tranquilo. O crime é uma atividade econômica. Tem um custo do crime. Ele bota na conta, sai barato, vale a pena roubar. Num país com pouco princípio, com pouca moral, com pouca honra, o que o cara vai fazer? Adivinha?
Vai roubar. Vamos nessa. Critério para insignificância tem de analisar também esses outros aspectos, né? Sim, é que nós já temos repercussão geral, mas eu penso que talvez não ficou tão claro a questão relativa a esse aspecto da reiterabilidade. Aqui, ó, vou Para voltar. insignificância. Eu vou voltar essa fala do Fux aqui, porque eu acabei interrompendo na metade. Mas, realmente, é o tal do convite para ser ladrão. Mensagem ruim da Suprema Corte para o juiz de primeiro grau. Quer dizer, é a insignificância de uma figura penal plasmada pelo legislador. Então, encontrar um critério para insignificância tem de analisar também esses outros aspectos, né? Sim, é que nós já temos repercussão geral, mas eu penso que talvez não ficou. É isso, é um recado ruim e é um convite para a criminalidade. É isso. Então, por exemplo, eu fui promotor no interior, uma farmácia que só vendia poucos produtos. Então, ali pode haver um furto de pouca significância numa grande capital e muito expressivo naquela comarca. Por outro lado, tornar um delito insignificante, se ele está plasmado na lei como delito, também é uma mensagem ruim da Suprema Corte para o juiz de primeiro grau. Quer dizer, e o juiz de primeiro grau dá um recado ruim pro criminoso. E o criminoso fala: valeu aí, meu chefe, vou lá roubar. Tem muito otário na rua com o celular na mão. Aí ele vai lá e te pega. Bom, difícil, né, cara? Cara, mais alguém aqui fica indignado que nem eu, cara? Eu tô conseguindo passar aqui na internet, no vídeo, usando a comunicação, eu tô conseguindo atacar pontos que também te deixa indignado, te revolta, que você que tá em casa não entende ainda como que as autoridades, como que não tem ninguém revoltado, cara, com isso. Quantas pessoas na internet têm um potencial, cara, de alcançar mais gente passando uma mensagem igual eu tô fazendo aqui? Cara, se isso te deixa indignado, nós estamos em 2025 e a Suprema Corte Brasileira tá percebendo isso somente agora. Aí fica difícil, né, cara? Aí fica difícil. E aí, digita 1, esqueci, porra. Digita 1. Caramba. Inclusive, falaram aqui no chat, Ele já né? sabe, Digita né? 1. Claro que sim, né? Digita 1, digita 1.